Senhor nosso Deus, muito, muito obrigado, Pai, por estarmos mais uma vez aqui para te louvar e te adorar. Senhor, obrigado por todas as vidas que estão aqui, Pai. Estamos aqui hoje para celebrar as missões que tivemos durante todo esse mês. Pai, e renovar também esse senso de missão, que não acaba por aqui, a missão continua. Precisamos, Pai, fazer com que as pessoas saibam do seu amor para abreviar a tua santa volta. Que todos nós, como Caleb, como jovens adventistas, como missionários da tua santa igreja, possamos cumprir essa missão, Senhor. Abençoe todos aqui que irão participar dessa programação, todos os envolvimentos, que possam ter o derramamento do Santo Espírito. Nos dê uma ótima programação, que te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Boa tarde para todos vocês. Queridos, o programa só está começando. Nós estamos muito felizes pela sua presença, você é muito bem-vindo aqui. E como a igreja está bonita aqui com você. Muito obrigado por você estar conosco nessa tarde. Nós estamos aqui finalizando uma trajetória de uma semana com esta programação e nós temos aqui a participação da igreja de Campos do Jordão, que já vai se apresentar aqui. Maracaibo também, Dom Bosco e a Igreja de Independência que está aqui, e você também que foi o nosso convidado para estar nessa tarde conosco, tá? O trabalho é cheio de testemunho, cheio de louvor, e esse é um programa que você celebra, Caleb, por isso que nós estamos uniformizados aqui dessa maneira, tá? Então que Deus nos abençoe nessa tarde, para a honra e glória de Deus. Cada igreja vai ter uma participação, então agora nós teremos a participação aqui da nossa igreja de Campos do Jordão, falando um pouco para nós daquilo que eles têm realizado aí, o testemunho deles, bonito para nós e o louvor também. A Mária, está vindo aqui na frente? A Mária, ela cuida de alguns departamentos da igreja, mas o que ela ama muito fazer é tudo. Então assim, ela é diretora de música, ela cuida dos adolescentes da igreja e tem um bonito trabalho que ela tem realizado lá. E eu agora deixo a Mária aqui para falar para nós neste momento, para a honra e glória de Deus, amado, que Deus te use, tá bom? Amém. Feliz sábado, igreja. Como o pastor disse, né, lá em Campos a gente tem aí o objetivo sempre de estar ajudando na obra com os adolescentes, com a música, os nossos adolescentes. Eles queriam muito estar aqui, gente, muito estar aqui, porque infelizmente não tinha carro suficiente para trazer. Tinha mais ou menos umas 14 pessoas que estava tudo certo para mim, mas depois infelizmente não deu para mim, né? E assim, o testemunho que eu vou contar hoje aqui para vocês, até perguntei para o pastor se poderia, né? Ele não é relacionado em si ao Caleb, ele é e não é, porque assim, na verdade ele é um testemunho da minha família, né? A minha família, Deus, ele nos honrou com muitos milagres na nossa família, muitos milagres. E assim, teve o milagre da minha visão, que eu tive toxoplasmose, eu perdi as duas visões, e Deus me ajudou e voltei a enxergar, com oração e jejum. Teve o milagre da minha filha, que quando era bebezinho, ali com 20 dias de vida, fez uma cirurgia, fez ali, abriu o intestino para fazer uma cirurgia no bebezinho de 20 dias, realmente é uma coisa de muito risco, 4 meses ali na UTI, e Deus abençoe. Hoje, para honra e glória de Deus, daqui a pouco ela vai estar aqui cantando, louvando o nome do Senhor. E o ano passado também nós tivemos um lindo testemunho da minha mãe. Ela com 83 anos, ela pegou uma pneumonia hospitalar e ela teve então uma infecção generalizada, 2 pulmões comprometidos, 2 rins parados. Assim, para uma senhora de 83 anos, os médicos desenganaram totalmente. E hoje ela está, para a honra e glória do Senhor, em casa, está morando comigo, estou andar, estou falar, e assim, para a honra e glória de Deus. Eu estou aqui para testemunhar que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Hoje está aqui um pedacinho da minha família, que é meu marido, dá uma saudação aí pro pessoal, a minha filha, Gabi, e hoje eu vou contar um pouquinho da história do meu filho. Ele não pode estar aqui comigo hoje, ele está num outro compromisso, mas talvez um pouquinho mais tarde ele chegue aqui, se der tempo, né? Ele está aqui em Taubaté mesmo. Então, assim, que o testemunho que eu vou contar dele para vocês, muitos de vocês até já conhecem, e muitos de vocês aqui até nos ajudaram, né? Então, assim, e eu vou pedir para ele colocar aqui a primeira foto dele. Quando eles eram bem crianças, ali está o Mateus, a Gabi, desde pequenininho, né? Ele tinha ali, cresceu na igreja, e ele sempre teve essa paixão por estudar a Bíblia, tinha essa vontade assim de contar história, tem assim aquela. Hoje ele é professor dos juvenis lá em Campos do Jordão. Ele sempre teve esse amor por contar histórias. E ali então tá ele contando história para Gabi quando ele era bem pequenininho, com o novinho dela ali, com todos os bichinhos dela, né? Pode passar a segunda foto. Ele foi crescendo, né? Uma criança como qualquer outra, assim, e a gente
provavelmente eles ali brincando. Aqui ele tinha mais ou menos uns 8 anos de idade aqui. Ele e a Gabi têm quase que uns 5 anos de diferença. Então, aqui ele tinha uns 8 anos mais ou menos. Pode passar. Aqui ele tinha 9 anos. Foi a primeira vez que o Mateus ficou internado. Com 9 anos, então, de repente, as plaquetas dele começam a baixar. De repente, assim, do nada. O normal de uma plaqueta nossa é de 150 mil ou 450 mil. E o dele, assim, do nada, assim, começou ali com 100 mil. E aí foi aquele negócio de tentando descobrir o que era. E ali com 9 anos ele ficou internado nessa foto aí, assim, olha pra você ver, alegrinho ainda por cima, gente. Ele, assim, sempre foi, assim, um menino, assim, que ele transmite muita luz. E ali com essa idade ele ficou internado nessa ocasião aí 1 mês. Porque eles achavam que era dengue, achavam que era um monte de coisa. E aí, por fim, não conseguia descobrir o que era. E ele, então, foi transferido para o GRAAC, fez exame achando que era leucemia, essas coisas tudo, e não conseguiu encontrar. O tempo foi passando, pode passar a próxima foto. Ele continuou estudando, o sonho dele era estudar no colégio adventista. E com 9 anos ele entrou no colégio adventista. E ele sempre foi um menino assim, que ele amava demais estudar, gente, amava demais. Ele, conforme foi passando o tempo, aquelas plaquetas dele não melhoravam. E ele só ia assim piorando. E eu me lembro assim de algumas situações da vida dele que ele assim, a gente mora em Campos do Jordão, para descer aqui para Tremembé, para o colégio, era difícil. Acordava às 5 da manhã e descia para a escola, e ele desceu para a escola assim por 8 meses, sentindo dores, sentindo desconfortos, e ele vinha para a escola. E assim, essa medalha dele, para mim, parecia de ouro. Porque assim, por mais que ele assim, diante das dificuldades que ele tinha ali, de saúde, ele estava estudando, e eu sempre falava para ele assim, filho, você realmente é um vencedor. Pode passar a próxima foto? Aqui então ele se torna desbravador, né, com 10 anos, e ali ele entrou para o clube, e assim, ele continuou, mesmo com aquela questão de saúde dele, que a gente não descobriu o que era, e assim foi então com 9, 10, 11, 12, 13, 14 anos. E esse menino com esse problema de saúde que a gente não conseguia descobrir o que era. Com 14 anos, ele começou a ter dores muito intensas. E aí então, nós fomos transferidos para o HC, lá em São Paulo, e lá descobriu que ele tinha uma doença rara, que chamava anemia de Fanconi, que o que estava acontecendo com ele era uma falência progressiva da medula óssea, que quando assim ele estava morrendo lentamente. E isso estava acontecendo com ele. Pode passar para a próxima foto. E aqui, ele já está um pouquinho mais velho, aqui ele já está mais ou menos ali com uns 16, 17 anos. O que foi acontecendo? Ele foi tendo essa falência progressiva da medula óssea e assim, o organismo dele não estava mais aguentando. Ele chegou a ter 2.000 plaquetas. Para a gente ter uma noção, assim, que as nossas plaquetas, o mínimo é 150, ele chegou a 2.000. Os leucócitos dele, que é a nossa célula de defesa, a hemoglobina ficava ali a 6. Se alguém tiver assim, a noção de questão médica, assim, a hemoglobina dele muito baixa, fazia com que pulsasse assim na cabeça dele, assim, como se o coração pulsasse. De tanto que era a falência da medula, vai fazendo a pessoa realmente ir morrendo aos poucos. E isso estava acontecendo com ele. Nessa foto, o que aconteceu? A falência da medula dele estava se agravando tanto ao ponto de dar leucemia também. Então aqui ele já estava com falência de medula e leucemia. E ele precisava de um doador compatível de medula óssea, ele precisava de um transplante de medula. E nós começamos de todas as maneiras a fazer campanha e tentar conseguir. O pastor, na época, ele também falou em todas as igrejas e tudo, e ajudando a gente em vaquinha para tentar conseguir. Tem certeza que aqui também foi feito, né? E a gente
primos dele foram então fazer o teste para ver se eles eram compatíveis com ele. A gente precisava de um doador 50% compatível pelo menos. E ali então, esses primos foram fazer o teste para ver se era compatível com ele. Qual deles vocês acham que foi? Ó, vamos ver? Pode passar a próxima foto? Foi o Paulinho. Esse daí foi o primo dele que foi compatível com ele. Assim, a maneira que nós encontramos ele como doador foi uma coisa assim incrível, porque assim, o Paulinho ele mora no sul e ele não ia fazer o teste para ver se era compatível com ele, porque ele mora muito longe, então ele não iria fazer. Infelizmente, num dia muito difícil pra gente, sabe que o meu irmão ele tinha problema com bebida, infelizmente. E no dia 21 de janeiro de 2023, eu lembro muito bem, porque esse dia era o meu aniversário, o meu irmão, infelizmente, veio falecer. Infelizmente. E eu estava internada com o Mateus, e o Mateus muito ruim. E aí, então, o meu sobrinho, ele veio, porque ele era o filho desse irmão meu que faleceu. E ele veio, então, para o meu irmão, para o velório do meu irmão e tudo. E ele, então, foi a pessoa que fez o teste e foi compatível com o meu filho, né? E ali, então, aqui, ele já é eles no hospital. O Mateus fez um transplante em Curitiba, porque é o lugar que é o centro de referência, né? Para transplante de medula óssea em anemia de Fanconi, porque é um transplante diferente de leucemia. E ali, então, eles estão ali para fazer o transplante. Pode passar? Aqui, então, o Mateus, já ali com as medicações, são inúmeras medicações, são 100 dias de internação. Então, assim, são realmente assim, dias extremamente difíceis para um adolescente passar. Aqui ele tinha 18 anos, né? E assim, ele sempre com muita fé. Assim, o que me dava fé era ver a fé dele. Pode passar. Só que os dias nem sempre eram bons. Porque assim, gente, quimioterapia, porque o que é o transplante de medula? A gente zera todinho as nossas células do sangue para receber uma medula nova. Isso faz com que a pessoa fique extremamente debilitada. Ele não conseguia fazer nada, nem levantar da cama. E assim, conforme foi passando o tempo, ele não conseguia nem mesmo tomar água. Porque, assim, feridas davam em toda a boca, todo o trato gastrointestinal, tudo. Porque assim, a imunidade baixa tudo. Então isso aconteceu com ele. Teve dias muito difíceis. Pode passar a próxima foto? Aqui então ele precisou fazer a quimioterapia a ponto de cair todo o cabelo e tudo, né? Esse processo bem difícil que aconteceu com ele. E pode passar a próxima. Esse dia foi um dia bem complicado. A gente estava em chamada de vídeo com meu marido. E a gente... Esse dia estava muito difícil. Ele pegou e falou para mim assim: mãe, eu não estou suportando, porque ele não é de reclamar, gente. Ele não é de reclamar. Mas nesse dia ele falou assim: tá doendo tudo, tá doendo assim, da cabeça, a ponta do pé, e assim, e ele chorava, e no meu colo ele chorou. E nesse dia, gente, Deus, ele acalentou tanta gente. Pode passar para a próxima foto. No dia seguinte, a medula dele pegou. E ali então começou a melhorar. Começou a melhorar e começou assim então a ter resultado. E assim, naquele dia que a angústia estava tão grande ali para ele, e ele deitou no colo, assim, ele chorou. Eu lembro assim que eu abri assim no YouTube, que eu só escuto músicas assim cristãs. Eu falei assim: filho, eu vou colocar aqui alguma coisa aleatória que vai aparecer aqui. E Deus mostrou uma música pra gente que falava assim que ele estava recolhendo cada lágrima dele ali, e que ele sentia a dor dele, que ele sentia a nossa dor, que ele tava, e assim a gente conseguiu sentir Deus carregando a gente no colo mesmo. Foi uma coisa assim que é uma experiência assim, incrível que Deus nos permitiu passar. E ali então a medula pegou, ele tá tristinho assim, gente, o rostinho, porque assim dentro dele assim tá tudo inflamado, por isso que ele tá com essa carinha, tadinho. Mas pode passar. Aqui então foi o dia tão esperado, 100 dias depois, né, de quando ele internou, ele teve a alta para poder ir para casa. Todos ali
no transplante de medula. A gente fica em isolamento, assim, num parto onde a gente não pode ter contato com ninguém. E eu também fiquei junto com ele lá todo esse período, só eu, ele e Deus, né? E esses enfermeiros que estavam com a gente lá e nos ajudando e abençoando. E Deus usou todas essas pessoas aí. E aí então nós fomos para casa. Pode passar a próxima foto. Infelizmente, em casa, ele começou a ter uma rejeição da medula. E ele teve essa rejeição da medula. Ali então ele precisou tomar corticoides, que fez com que ele inchasse desse jeito. Às vezes, quando a gente acha assim, que as coisas caíram para frente, né, acontece isso. E ele então pegou, acabou de sair do transplante, imunidade baixa. Ele pegou e teve herpes zoster, que dói demais, assim, uma situação bem difícil. Você pode passar? Mas aqui então está a foto da nossa família todos juntos. Aqui então ele totalmente recuperado, depois da herpes zoster, depois de ter passado por um transplante de medula. Hoje em dia, para honra e glória de Deus, ele está com a gente e ele está vivo, para honra e glória de Deus. Eu estou falando isso para ele, porque pessoal, por isso que eu falo que também tem a ver com o Caleb. Deus permitiu a gente viver tudo isso porque a gente testemunha para muitas outras pessoas que também passam por isso. Eu tive a oportunidade de conhecer inúmeras famílias que passavam pelas mesmas coisas. Às vezes a pessoa fala assim: nossa, eu acabei de descobrir isso, eu estou sem chão, eu estou sem rumo. E a gente tem um testemunho, a gente tem a oportunidade de falar: olha, Deus me ajudou, Deus vai ajudar você, Deus vai dar vitória para você também. E isso a gente vê que muitas vezes na nossa vida a gente passa por coisas que a gente não consegue compreender. Por quê? Que uma doença vem do nada na vida da gente, a gente não consegue compreender. A gente que é mãe, a gente sabe que quando essas coisas vêm para o filho da gente é pior ainda, parece que está arrancando o nosso coração, né? Cada uma que é mãe aqui. E assim, a mensagem que eu quero deixar aqui com vocês hoje é que, mesmo que possam vir tempestades na nossa vida, mesmo que a gente possa passar por provações, por lutas, por dificuldades, nós temos que acreditar que o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre será. E Ele é o mesmo Deus que faz milagres na minha vida, é aquele Deus que vai fazer milagres na sua vida também. Eu não sei o que é que você tem passado hoje, eu não sei, não era nem para eu estar aqui contando testemunho hoje aqui, porque a pessoa que conta testemunho não deu certo, ela acabou não vindo, por causa que o carro não veio, mas Deus falou que era para mim estar aqui. Eu acho que algum de vocês precisavam ouvir a minha história. E agora então eu quero chamar a minha filha, que ela vai estar cantando um louvor para a gente, que ele fala assim que diante das nossas lutas e da nossa vida, que a gente passa por dificuldade, Deus pode fazer florescer em nossa vida uma manhã, porque a palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Oi, gente. Boa noite. Essa música que eu vou cantar se chama Florescer. É uma música muito bonita. Prestem atenção na letra. E é isso. Eu já perdi batalhas, já desisti de sonhos, meu coração já se feriu, de tantas formas se despedaçou, já me senti sozinho.
ora, se ajoelha, você se dobra diante do Senhor. Então, neste programa nós queremos ter um momento muito especial de oração. Mas eu quero fazer um apelo para você. Aqui está o ponto forte, talvez, desta programação, porque tudo que nós estamos fazendo é para a honra e glória de Deus. E eu quero fazer um momento com você especial, talvez uma surpresa para todos que estão aqui, porque durante a semana nós passamos todas as noites orando, fazendo um pedido de oração. E aqui nesta árvore nós colocamos os nossos pedidos, aquelas coisas que não é só para enfeitar a árvore, são pedidos de oração. Ali pode ser que tenha nomes, pode ser que não tenha, mas tem um motivo para você orar, tá? Então o que eu quero fazer para você de apelo agora? Uma coisa que todos nós temos é Bíblia. Todos nós temos Bíblia, tá? Então o que eu quero fazer? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu já tenho um pedido de oração aqui. Ó, tá vendo? É uma folha. Por que está aqui na minha Bíblia? Porque eu estou com a Bíblia na mão todo dia. Então eu vou orar por esse pedido aqui. O que eu quero pedir para você? Para você se levantar do seu lugar, que nós vamos orar com um pedido de oração na mão. Eu quero que você pegue uma folhinha daquela ali e você vai orar daqui para frente por esse pedido, tá? Eu não sei qual que vai chegar para você, mas você vai falar para Deus: Senhor, eu estou com esse pedido aqui, eu quero orar por ele, tá? Você não conhece, você não sabe quem é a pessoa, mas você está com o pedido na mão. Só apresenta ele diante de Deus, bom? Mas deixe dentro da sua Bíblia, ali, a primeira folha, para você não esquecer disso. Então eu quero que você se levante agora do seu lugar, vá até a árvore, não pegue mais de um, pegue um só. Se sobrar, a gente vê alguém para pegar dois, tá? Mas pegue só um pedido. Ali tem uma cordinha, a cordinha você pode tirar, deixa só a folhinha, porque a cordinha pode atrapalhar você de guardar, tá? Então pode se levantar do seu lugar, ir até lá, pegar a sua folhinha. E aí você pode voltar para o seu lugar. Pegue um só, tá? Um só. Você vai ser um agente de intercessão por esta pessoa. A gente tem pouca fé, né? Eu achei que ia faltar folhinha para vocês. Mas como Deus foi bom essa semana, isso mostra para nós o poder de Deus. Porque agora me provocou aquela árvore ali, porque brotou folha. Daí eu vou arriscar nisso.
deixar essa árvore como ela estava no começo. Isso pode ser. O dia não é logo em cima da dia. Podem pegar até terminar, tá bom, gente? Se você quiser levantar, vir aqui buscar mais uma, pode vir para nós terminarmos aqui e fazermos uma oração especial por esses pedidos também, tá bom? Não pegue muito, pegue só mais uma ou duas ali, você que está se levantando. Você não precisa citar todos esses pedidos para Deus. Coloque diante dele e fala: Senhor, eu tenho aqui alguns pedidos em minhas mãos. Eu gostaria de que o Senhor abençoasse esses pedidos aqui e respondesse conforme a vontade do Senhor. Tá? Então, Deus sabe, Deus conhece, tem alguns pedidos que não tem nomes, tá? Não tem problema, Deus sabe quem é essa pessoa. Eu mesmo coloquei alguns pedidos ali e não coloquei nomes neles. Então, você pode orar pelo pedido, não precisa apresentar o nome diante de Deus. Nós temos um Deus que é onisciente. Ele sabe o que você está passando. Mas alguém quer ir lá buscar mais um pedido? Tem mais algum pedido lá? Eu tenho mais alguns pedidos aqui. Eu posso deixar mais alguns pedidos com você. Alguém poderia orar por esses dois pedidos? Irmã Maria Amélia. Tem mais um pedido, Sara. Aquele lá não está com pedido. Só está fora. Eu quero que você agora, do jeito que você está assim mesmo, confortável, sentadinho, feche só seus olhos. Querido Deus, este é o momento de oração que nós temos aqui nessa programação. Pedimos ao Senhor uma bênção especial, porque nesses papéis estão escritos pedidos que as pessoas colocaram diante do Senhor nessa semana.
ali, Senhor Deus, tem problemas que nós não conseguimos resolver. Talvez todos os recursos já foram buscados, mas nenhum deles trouxe solução. O Senhor conhece o nosso coração e sabe que é humano, que a gente procura ajuda em vários lugares. E por fim nós entendemos que a ajuda que nós precisamos está no teu altar. E agora, Senhor Deus, esses pedidos estão sendo levados para casa. Nós vamos continuar orando por eles. Vai ficar dentro da nossa Bíblia. Todos os dias em que nós nos ajoelharmos, nós orarmos, nós queremos colocar os pedidos em tuas mãos. Que o Senhor alcance essas pessoas, se revele para elas e ajude-as para que elas possam estar vivendo um pouco mais feliz neste mundo, porque ele está muito próximo de Jesus voltar, e aí todo sofrimento vai acabar. Nós queremos confiar mais uma vez em tuas mãos, ó Pai, e nos ajude para que isso seja uma rotina nossa de confiança. Pedimos a tua bênção neste momento para a continuidade do programa que temos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, eu tenho um testemunho aqui, que eu vou chamar aqui a Dai para passar para nós. Mais alguém aqui teve um testemunho bonito da entrega dos livros? O William teve também, William? Então tá, encosta aqui em mim aqui, William, por favor. A Dai ela foi com a nossa garotada aí, né? Um pequenininho também para ela. E eles foram aqui, aproveitaram o campo de futebol que estava com uma torcida grande aqui. Hoje estavam jogando ali a seleção brasileira ali. E a Dai foi lá com as crianças. Tá, conta para nós esse testemunho que você passou para mim, né? A hora que a gente chegou com as crianças, bem na entrada, tinha um senhoral, assim, sabe? Até tirei foto ali com observação. E a gente foi entregar o livro. A Beatriz foi já logo lá falando com ele, a galera tudo junto. Aí ele olhou assim para ela e falou assim: eu sei, tem uma unidade, ele falou desse jeito, tem uma unidade de vocês lá em Tremembé. E eu já peguei esse livro, já li, viu? Eu li esse livro, é muito bom. Mas eu vou pegar outro, porque eu vou dar para outra pessoa. Aí eu pedi para ele se podia tirar foto, tudo, ele deixou a gente tirar foto com ele ali. E outras pessoas que estavam no bar, o Douglas estava junto também, né, Douglas? A futura esposa, hein? Futura esposa. A hora que eu falava, posso gravar, posso tirar foto? Eles, não, vamos tirar a cerveja. Eu disse, não, filho, pode deixar a cerveja aí mesmo. É com a cerveja mesmo que eu quero que vocês tirem a foto. E assim, foi muito agradável, assim, porque poucas pessoas que não quiseram receber o livro, né? E quem recebia era até legalzinho, assim, que o Caiozinho ia lá assim, quer um livro? Aí a pessoa pegar a criança é mais fácil, mais acessível, né, para estar pegando o livro. E foi engraçado que esse senhor, a hora que ele falou com uma alegria, como quem diz assim, eu li esse livro. Então, assim, eu tenho certeza que a sementinha lá de Tremembé, que ele pegou lá em Tremembé, foi plantada, porque às vezes a gente pega o livro e não tem nem vontade de estar lendo, né? Porque a criança dele, ou alguma coisa assim. E eu percebi assim, dele assim, é bom, eu vou pegar para dar para outra pessoa. Então, assim, é gratificante esse texto ficar tão feliz ali na hora, né? E depois, assim, e agora? Eu vou entrar desse bar, né? Porque tem um bar lá dentro, eu não sabia. Eu sei até entrar, vai lá, conversa, fala, explica do livro.
Obrigado, Dai. Obrigado a todos que foram lá no campo entregar esse livro lá. Foi muito bom mesmo. William, conta para nós um pouquinho aí. O nosso foi assim, quem foi no farol lá, a conta, viu que nós chegamos já na crise. Tinha, na verdade, um grande conflito, né, irmãos? A gente pegou a galera, e aí a Rosa pegou um carro e chegamos no farol aqui, no posto das Estrelas, e tinha um pessoal vendendo coisas, sabe? A gente chegou então, estava eu, estava o Sérgio, né, estava cheio, tinha um homem, uma mulher, um homem e uma mulher. Ele chegou lá, ele começou a pravejar com a gente, porque a gente estava dentro, trabalhando no nosso serviço e tal. E ali foi aquela crise, porque não tinha diálogo, né? Depois que o pastor chegou e também não teve diálogo, sabe? Você vê um grande conflito. Porém, do lado oposto, tinha uma família. Quem notou essa família que foi com a gente? Você viu a família? Eu fui no outro farol, aí depois que eu encontrei com o pastor, eu andei um pouco mais e fui nessa família. Tinha 4. Família linda, né? Você viu que família bonita? Estava na esquina e eu fui entregar. Alguém já tinha entregado o livro. Quem foi que entregou para a família? Estava lá. Foi minha Valéria. Eu cheguei lá e falei: só esse livro nós recebemos. Só que eu quero outro. Ele falou: porque eu quero dar para a pessoa. Ele falou assim: você é de que igreja? Você é do Ministério Novo Tempo. Ah, com isso. Eu falei: e você? Ele falou assim: eu não sou de nada, mas eu quero continuar sendo formado. Eu quero ir na igreja. Olha só. Eu falei assim: então leia tal, só como Deus faz, né? A gente não sabe aquela crise, né? Aquele homem, aquela mulher homem lá, tal. E aí, foi assim, mas Deus tinha um plano de trabalhar, porque assim, né? É livre, né? Cada um escolhe, né? Mas foi uma vez, realmente, a missão, como o pastor falou, a nossa missão é ir, levar o Evangelho, né? Os que aceitarem. Foi uma crise mesmo, queridos. Eu cheguei lá com o irmão José, entendeu, irmão José? O irmão José está ali. Nós nos encontramos aqui no caminho, cortamos o caminho, fomos. Quando nós chegamos lá, ela já estava assim, bem exaltada, xingando, sabe? Eu vou trocar aqui, era um homem e mulher. Você falou homem, mulher, homem? E ela estava bem exaltada mesmo, queridos, porque assim, ela estava defendendo os vendedores que estavam lá e xingando a gente: sai daqui, aqui não é lugar para vocês, vai pregar dentro da igreja. Então o negócio estava assim. Mas assim, a gente está entregando o livro, não tem que dar satisfação para ninguém, e a gente foi entregando para os carros, né, José? E a gente não deu bola para ela, não, e fomos ali entregando. Eu entreguei até para o vendedor que estava lá, o vendedor disse: você também precisa receber isso aqui. Entreguei para ele. Então, assim, as pessoas elas não rejeitam esse material, porque o material é muito bom, tá? Algumas pessoas queriam dar uma contribuição. Ah, precisa de alguma contribuição? Eu falei: não precisa não, é um presente para a família. Então, assim, esse livro, ele faz a diferença. Tá? E agora, querido, a nossa parte é entregar o livro. Deus trabalha agora na vida das famílias, né? Então eu fico muito feliz com esse trabalho que foi realizado. Nós distribuímos aqui cerca de 600 livros em menos de meia hora, em menos de uma hora, na verdade, 600 livros aqui. Isso porque hoje é sábado à tarde, não tem muito movimento no trânsito, devagar, porque se nós sairmos aqui numa tarde de dia de semana normal, a gente entrega aí milhares de livros em pouco tempo, tá? Então, assim, Deus, Ele vai disseminando a mensagem dele dessa maneira, a gente fica muito feliz, tá bom? E obrigado a todos vocês pela mensagem. Vem cá. Que é o momento desse testemunho do entrega de Deus. Eu vou falar. Não vou esconder nada. A gente saiu para pegar, pegando aqui, combinamos um dia, eu disse: vamos falar na frente. E que a gente estava indo, meu livro estava já acabado, estava pegando a verdade. E aí passou um rapaz de bicicleta, eu tentei falar, agora eu não saiu com você. E a Jaque pensou de entregar, mas o rapaz parou a bicicleta e pediu o livro. Pediu o livro. E ele abriu ali, já começou assim e falou: olha, então rapaz, tem várias denominações. A última foi universal e eu nunca tive uma boa experiência. Fiquei muito chateada lá.
E aí a gente já veio lá, né, tem o endereço da igreja e tal, e ele falou assim, olha, eu quero participar desse movimento da igreja. Só você tem que ir lá e onde o igreja, você vai encontrar a igreja mais próxima de você. Amém. Queridos, eu aprendi uma coisa: você não pode oferecer o livro, você tem que dar o livro para a pessoa. Então não ofereça de longe, que a pessoa fala assim: não, é esse livro aí, também já está colaborando. Então você chega na pessoa e fala assim: esse aqui é um presente para você. Tá? Você não pergunta se ele quer, você só entrega. Fala, isso aqui é uma mensagem para a sua família. Tá? E a mensagem é o tempo que nós estamos vivendo, é uma mensagem sobre saúde mental. Todo mundo procurando psicólogo. Exatamente. Então você já chega falando assim, um presente para você. E as pessoas aceitam, abraçam, querem. Tá? E o motoqueiro que estava ali, o motoqueiro, eu entrego o motoqueiro também. Ele fala assim: você está de moto aqui, mas pode pegar o livro. E o motoqueiro falou assim: entrega para o garoto aqui. Aí eu entreguei ele e falou assim: não, mas não vai entregar um, eu vou entregar todos. É para ele e para mim. Mas é tão gostoso isso aí. Deus abençoe. Deus abençoe. Olha só, 2 semanas que estão frequentando. Tá vendo, gente? Está aqui perto, aqui, tá atravessando a cidade toda, vai ficar por aqui. Viu, Vanessa? Vai ficar por aqui, viu? Entendeu a jogadinha? Não vai. Gente, muito bom esse. Vamos continuar nossa programação, porque daqui a pouco nós estamos terminando. Que Deus abençoe. Boa noite, igreja. Nossa, igreja aqui cheia, muito gostoso. Igreja grande aqui, a nossa tem uniforme, tá ficando muito até. Bom, a música que eu vou cantar aqui não tem muito a ver com o tempo, porque minha diretora só olhou pro minha cara e falou assim: então, era pra gente cantar mais uma música. Você quer cantar? Eu falei assim: vou cantar. Na primeira música que veio na minha cabeça, eu falei assim: vou cantar. É isso, mas eu quero que você acredite na letra dessa música. Que nunca tropeçou, caiu, se machucou.
achando que é o sorteio, né? Mas não é, não. Estamos estando bem, né, gente? Feliz semana de novo, pessoal. Eu tenho quanto tempo para falar? 5 minutos. 5 minutos? Acho que vai dar tempo, mas acho que é isso. Gente, eu vou contar para vocês o testemunho da Missão Caleb. Só que essa Missão Caleb, eu não fiz ela aqui, tá? Eu fiz ela lá em São Paulo. Nos anos de 2018 e 2019, eu morei em São Paulo. E aí lá a Missão Caleb é diferente daqui. Como que lá funciona? Claro que cada igreja, deixando bem claro, que trabalha com a sua realidade. No caso de lá, nós tínhamos uma realidade aonde o distrito a gente conseguia ficar na igreja. Ou seja, nós moramos na igreja por 15 dias. 15, 20 dias mais ou menos. E aí a gente fazia todo o trabalho de evangelismo. Eu vou pedir para soltar a primeira foto. Essa primeira foto aqui é do pessoal do Caleb de lá. Essa igreja, ela era um grupo muito pequeno mesmo. E quando a gente começou a planejar essa missão, tinha tudo para dar errado. Tudo. Por quê? Porque a nata da igreja, como vocês estão vendo, é muito pequena. Então, assim, não iria ter espaço para poder comportar todos esses Calebs que estão aí. E também não ia ter divisória para homem e para mulher. Então, a gente já tinha esse desafio. E aí, uma pessoa abençoada do Senhor falou assim: não, essa missão vai acontecer. Então, a gente vai, eu vou doar para vocês o aluguel de uma casa. Já começou aí? Aí, a pessoa foi e doou para a gente o aluguel de uma casa. E aí, a outra falou: não, eu vou pagar a conta de água para vocês. Pensando, né? E a outra também falou: não, eu vou pagar a conta de luz. Ótimo, melhor ainda, né? Quem não quer, né? Ter o aluguel, água e luz pago, não é mesmo? E aí nós falamos assim: não, bora, vamos, pastor. Então, já que a gente já tem esses 3, então a gente vai encarar a missão. E para a gente se manter lá, aqui, inclusive, pastor, você podia até falar isso, né? Opa! Lá, a APL, eles davam assim, R$1.000, tá? Para cada distrito que fosse fazer a missão. E esses R$1.000 a gente usava para poder fazer os projetos. E um desses projetos que a gente fez foi a Feira de Saúde. Olha nós aí massageando o pessoal lá. Teve outras coisas também dentro dessa feira. A gente coletou dados das pessoas também para a gente fazer a visitação. E assim, gente, essa missão Caleb não foi uma missão Caleb fácil de montar. Ela foi uma missão Caleb muito difícil. Principalmente o campo espiritual. E às vezes vocês olham assim e veem os projetos acontecendo e vocês não imaginam como é o campo espiritual. Por isso que é muito importante vocês se prepararem todos os dias para a batalha espiritual da vida. E a gente que é missionário, que mora nos lugares assim, o campo espiritual é muito forte para atrapalhar tudo. Mas a gente sempre crê que existe Deus. Deus, ele sempre está no controle de tudo. E aí aqui, ó, no final da missão, a gente teve um batismo. Esse rapaz que vocês estão vendo, só para vocês terem uma ideia, ele ia escondido para a igreja. Ele ia escondido porque, se eu não me engano, a família dele era alguma coisa de budismo. E eles não aceitavam, de forma nenhuma, que ele fosse para outra igreja. Inclusive, para ele receber os estudos bíblicos, ele tinha que ir para casa de algum parente da namorada dele, para poder receber os estudos bíblicos lá. E aí o pessoal, né, o missionário evangelista que fazia semanas, que estava pregando durante a semana, ele ia até a casa do parente da namorada dele, acho que era uma tia da namorada dele, para poder conversar com ele, ali, dar os estudos bíblicos para ele certinho. E tanto é que lá no dia do batismo dele só tinha a namorada dele, porque a família não sabia. A Maíra também, quando ela entrou na Missão Caleb, claro que a família dela já era, e o pai dela queria muito, né, que ela se batizasse, já só faltava ela. Só que ela sempre ficava assim, pá, decidiam ir, e quando ela entrou na missão, que ela participou dos
E aí, naquele momento, ela entrou ali, o pai dela começou a chorar muito quando ele viu a filha ali. Agora, esse testemunho aqui, esse pessoal que vocês estão vendo, eu, junto com as 3 crianças ali, essa galera, esse daqui foi um dos testemunhos mais fortes que a gente teve dentro dessa missão. Infelizmente, aonde eu tinha as minhas fotos, eu acabei perdendo, que era no celular. O celular parou de funcionar. Então, eu acabei perdendo muita foto sobre essa família aqui. E aí, eu só fiquei com essa foto. Então, por isso, eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas eu vou relatar. Lembra que eu falei para vocês da feira de saúde? Então, a coleta de dados que a gente fez, a gente saiu batendo de porta em porta para poder fazer os estudos bíblicos com essa pessoa. E fazer a visita, analisar como é que está a casa da pessoa, se a pessoa precisa de alguma coisa, de alguma ajuda. E foi eu e a minha dupla, inclusive a minha dupla, se não me engano, era a Maíra. A minha dupla era a própria Maíra. E ela se batizou justamente por causa do que aconteceu. Nós duas saímos, a gente saiu em duplas, pegamos as fichas, né, ali da feira de saúde, saímos em duplas e a gente começou. Gente, os interesses não eram perto não, viu? E a gente ia tudo na canela. Era 30, 40 minutos andando debaixo do sol quente de meio-dia. Se você fala que é Caleb, manda no sol quente de meio-dia, bora nadar, você não é Caleb não. E a gente ia, os endereços super longe, às vezes era a fronteira, tipo assim, da cidade já com a outra. E só que essa família, diferente de ser longe, eles estavam perto, na verdade. E o que aconteceu? A gente chegou lá, bateu no endereço. Era uma casa, imagina assim, um morro. Era uma casa bem assim na ponta do morro, sabe? O quintal dela era o morro. Era uma casa bem na ponta do morro, uma casa muito simples. Um quintal assim, muito simples. Inclusive esse quintal aqui estava super sujo. Estava todo cheio de mato. E aí nós nos batemos na casa dessa senhora. O nome dela é Dona Maria. Eu não tenho foto dela porque, como eu falei para vocês, eu perdi. E a Dona Maria, ela desceu de lá do alto, com um sorriso assim, todo lado, para poder atender, gente. E ali a gente se apresentou para ela, a gente falou que nós estávamos ali para conversar com ela, para fazer uma visita. E, né, para a gente entender como estava a situação dela, a gente se apresentou. E quando a gente falou para ela que a gente era da igreja, essa senhorinha, ela na época devia ter uns 60 e poucos anos já, mais ou menos. Quando a gente falou que a gente era da igreja adventista, detalhe, ela já estava frequentando a igreja há pouco tempo. Se eu não me engano, acho que já tinha um mês que ela estava frequentando. As crianças já estavam nos aventureiros, só que tipo assim, a gente não conhecia ela porque era, se não me engano, era a primeira semana que a gente estava lá indo. E a gente só tinha tido até então um culto, né, no estado. E ela não estava indo até então no evangelismo à noite. Então a gente conheceu ela nessa visita. E aí quando a gente falou que éramos nós, pense numa senhora que dava glória a Deus. Pense numa senhora que glorificava o nome do Senhor Jesus. Era essa senhora. Ela não só teve a oportunidade de falar dela, porque quando eu e a Maíra a gente chegou, desliguei, porque quando eu e a Maíra chegamos lá, ela falou assim pra gente assim, olha, ontem mesmo eu estava orando e pedindo para Deus respostas, porque a minha vida estava muito difícil. E ela começou a contar a história dela. Essas 3 crianças que vocês viram nas fotos eram netos dela. E essa senhora, ela cuidava desses 3 netos sozinha. Era só ela e os netos. Imagina, ela 60 e poucos anos e cuidando de 3 crianças. E ela contou pra gente nessa visita que o marido dela havia morrido de infarto, já tinha 10 anos. E o filho dela, que no caso era o pai das crianças, a mãe das crianças não queria nem saber das crianças. Mas o filho dela também havia falecido pelo mesmo problema que o pai faleceu. E as crianças, para não ir para o abrigo, ela acabou ficando com a guarda. E ela falou assim, eu não permiti que os meus netos fossem para o abrigo. Então eu fiquei com os meus netos. E eles são a minha vida, e eles são a minha paixão. Só que era uma senhora de idade, né? Estamos falando de uma senhora de idade. E a casa dela não estava arrumada, nem nada. E ela até falou pra gente com semblante assim, cansado mesmo. Ela falou assim, eu tô cansada,
eu não tenho condições de pagar as coisas, eu não tenho como sobreviver. Tanto é que ela falou pra gente que naquela semana, como ela estava em transição de igreja, que ela falou pra gente assim, que ela estava saindo da igreja onde ela estava, porque ela não estava de acordo com as crenças. Porque, se eu não me engano, ela tinha me falado que ela descobriu a respeito do sábado. E aí ela questionou, parece alguém lá da igreja, e o pessoal não gostou lá que ela questionou sobre o sábado. E então ela estava pedindo para Deus mostrar a outra igreja para ela, e ela estava fazendo essa transição. Porém, como ela precisava de cesta básica, o que ela fazia? Ela saía da onde ela estava, que o lugar ali onde a gente está não é perto do centro de São Paulo, é longe. Eu não sei se vocês conhecem a igreja Deus e Amor, a sede mundial. A gente ali, eu estava ali em Francisco Morato. Francisco Morato já é quase perto ali de Jundiaí. Fica bem tempo, assim, entre interior e entre São Paulo. Então, para atravessar, tipo assim, para ela ir até a sede mundial, que era da Deus e Amor, ela tinha que atravessar praticamente São Paulo inteiro. Era 40 minutos de trem, fora o metrô, fora ônibus ainda que ela tinha que encarar. E tudo isso com as 3 crianças para pegar uma única cesta básica. Para sobreviver com essas 3 crianças. Uma única cesta básica. E aí ela, tipo assim, o ar dela semblante mesmo. E aí a gente, assim, só analisando a casa dela, né, vendo ali como é que estava. E aí a gente perguntou para ela assim, olha, o que a senhora gostaria de ter? E aí eu falei para ela assim, claro que a gente está aqui compartilhando, falando sobre a palavra do Senhor. Eu falei, mas fala pra gente o que a senhora gostaria de ter. E aí ela falou assim, eu gostaria de ter um shampoo de cabelo, porque ela também não tinha. Ela falou, eu gostaria de ter um shampoo de cabelo e um condicionador para eu poder lavar o meu cabelo. E ela falou, eu queria também poder fazer uma chapinha no cabelo. Ela falou assim, gente. E aí eu falei assim, eu olhei para a Maíra, eu já estava devastada, eu olhei para a Maíra e falei assim, Maíra, a gente tem um trabalho pela frente. E aí então eu não prometi nada para ela, nem a Maíra também prometeu, a gente orou com ela. E depois a gente voltou lá para casa onde nós estávamos. A gente chamou a líder lá, a gente explicou para a líder a situação que estava, que precisava fazer um mutirão de limpeza na casa dela, porque a gente tinha que fazer isso. E eu expliquei para a líder que a única coisa que ela queria era um shampoo de cabelo, um condicionador e um creme para pentear e que fizesse chapinha dela. E aí a líder falou, não, vamos voltar lá. Eu vou contar rapidinho para vocês, tá? Porque já está acabando tudo. A gente voltou lá na casa dela junto com a líder de novo. E lá na casa dela, a gente descobriu um outro detalhe. Esse outro detalhe é que ela também havia abrigado um casal com um bebê recém-nascido que ela não conhecia. Simplesmente, sabe por quê? Porque esse casal foi despejado. E aí, como ela, acho que já era uma pessoa conhecida no bairro por ajudar as pessoas, alguém falou para esse casal que se eles fossem até a casa dela, ela iria dar abrigo para eles. E foi exatamente o que ela fez. Ela deu abrigo para eles. Ela acolheu pessoas que ela nem sabia. Mas eu vou enxugar a história para vocês, que é um pouquinho grande, tá? O pastor já está me ensinando para mim. E aí, ela abrigou esse casal, a gente descobriu nossa segunda visita. E nós falamos assim, não tem problema. E a gente voltou, a gente levou também o caso do pastor. Nós falamos, pastor, a gente precisa agir, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, o que a gente fez? A gente ajuntou a galera, dividimos a galera, a gente pegou os meninos e colocou os meninos para carpir. E nós, meninas, a gente limpamos a casa dela. Aí a gente chegou lá na casa dela. Nós falamos assim, dona Maria, a gente veio aqui hoje na casa da senhora fazer uma coisa. Aí ela, que coisa? Eu falei, a gente vai dar um dia de beleza para a senhora e a gente vai também fazer a limpeza na casa da senhora com tudo que a senhora tem direito. E essa senhora, gente, pensa numa pessoa que glorificava ao nome do Senhor Jesus. Era ela chorava e ela só agradecia. E ela só falava, Deus, muito obrigada por você ter enviado pessoas assim na nossa vida. Muito obrigada, Senhor. E as crianças assim, 7, 8 anos, tudo pequenininha. E aí, quando eu terminei de lavar o cabelo dela, fazer a chapinha, fazer as coisas nela,
chorou, gente, por uma coisa tão simples. Pra gente é tão simples, mas pra ela, ali naquele momento, era tudo, né? E quando a gente terminou a faxina, ela chamou eu e a Maíra, e ela falou assim, olha, é o seguinte, vou contar uma coisa pra vocês que vocês não sabiam. Olha, surpresa, que vocês não sabiam. Ela falou, naquele dia que vocês bateram na porta da minha casa, horas antes de vocês chegarem, eu estava chorando muito, muito. E chorando muito pelas minhas condições e chorando muito também para Deus mostrar onde é que eu ficaria. E naquele momento que vocês nos bateram na porta da minha casa e que vocês se apresentaram, explicaram quem vocês eram, aí eu já entendi que era o Espírito Santo do Senhor enviando vocês. E eu hoje, eu decido virar adventista. E aí ela falou, se uma coisa que eu não vou fazer é batizar. Porque ela só concordava com a questão de ter um batismo só. Mas aí eu falei pra ela, não tem problema. A gente faz a profissão de fé com a senhora. Infelizmente, eu perdi a moto. Você vai mostrar pra vocês. E aí, para a glória de Deus, ela fez a profissão de fé e permaneceu na igreja. E é isso, gente. É que tá corrido, não dá pra contar muita coisa pra vocês. Boa noite, pessoal. Estou só passando para anunciar para vocês que a gente fez um vídeo bem legal sobre todos nós jovens e agora vai passar para vocês, tá bom?
Que bom, né, estarmos aqui, né? Quanta história, né? Quanto testemunho bonito que nós podemos ouvir aqui do trabalho que a igreja vem realizando, né, em vários lugares. E a gente fica muito feliz por tudo isso que está acontecendo. O irmão Rochinha, ele trouxe para mim uma história aqui que ele viveu agora à tarde, e ele vai contar um pouquinho para nós, é rapidinho a história dele aqui, porque eu quero concluir a programação dessa tarde com vocês, tá bom? Então, vamos ouvir essa mensagem. O que aconteceu agora à tarde que você quer contar para nós? Seguinte, nós fazemos trabalho na casa de Reboco, em 4 casas. Inclusive hoje foi o Felipe, a Vanessa, juntos, e nós vamos em 3. E depois ela correu até na segunda, tinha que ir embora, pegava aquele casal até lá dele. Como é que é o nome dele mesmo? Silvana e José. Então, e eu fui numa outra, e a gente sabe que eu fui. Eu fui na última, lá na Porta-Aranha, que é onde você decidiu, né? Vai colocar os dedos lá. E aí, eu entrei, né? E faço normal. O povo estava na sala, na sala grande. E aí, eu falei com o rapaz que manda lá. E dá tempo? Não, claro. Imagina, não tem hora para você não, por favor, entra aí. Aí, cantei, tal. Quando eu saio, eu levei 3 livros desse aqui comigo. Eu tenho no carro. Eu levei, junto com a Bíblia, eu levei. E aí eu vi 2 enfermeiras que eu não conhecia, né? Nunca tinha visto lá. Eu vi 2 enfermeiras e eu não conhecia. E aí eu peguei o livro na saída, eu fui dar para uma delas, eu fui dar para as 3 na verdade. E aí uma delas falou para mim, eu ganhei esse livro aqui, já li. E eu estou querendo entender isso livro. É mesmo? Então, que beleza, como uma moça para dar esse livro para você. Ótimo, né? Aí, sabe o que ela falou? Ela falou: eu tenho também 2 filhos e um é adolescente. Eles estão querendo participar dos gravadores lá na igreja. Ela mora exatamente perto do Fantástico, lá embaixo. E trabalha lá no Sol da Aranha, né? Então, para vocês verem como é que é. Isso aqui é um livro que não pode deixar. Você tem que sair sempre com 2 ou 3, porque sempre Deus vai colocar pessoas na sua frente. E olha, sem querer, e levei o livro, está dentro do carro, achei para fora, o carro e tal, e só levei, sabe? Vai pegar com alguém. E Deus foi isso que aconteceu. Quer entregar o livro para mim? Essa é esposa mesmo. Irmãos, eu preciso terminar a programação com vocês. E eu quero aqui, eu tinha uma partezinha importante para dar aqui. Importante sim, eu ia mexer um pouquinho com vocês, com a cabeça um pouquinho de vocês. Mas eu acho que vou deixar para outra programação. Eu vou pedir para a Ana Paula vir aqui na frente, que ela quer dar um presente aqui. Cadê o Alessio? Está aqui. Alessio, vem cá, Alessio, representante da igreja aqui. Ana Paula, vem cá, Ana Paula. Ana Paula é a nossa secretária ali da igreja do Dom Bosco e esposa do Francisco, que está ali, do Chico. Ele é ancião da igreja, o primeiro ancião da igreja, e eles querem dar um presente aqui para a igreja do Independência. E
com a igreja, ter nos recebido aqui durante toda essa semana, ter nos acolhido de uma forma assim, nós tivemos assim, bênçãos incontáveis durante essa semana. É claro que o pastor foi ungido pelo Espírito Santo e ele é um instrumento nas mãos de Deus, mas a igreja da Independência ter nos recebido aqui, ter aberto as portas, a gente sabe quanto é trabalhoso, né? E nós trabalhamos com produtos para as igrejas. E eu senti no coração já no primeiro dia da semana que eu tinha que fazer algo para vocês. E aí eu quero entregar na mão do Alessio, mas é um presente para a igreja, se você quiser abrir, Alessio. Fica à vontade. Eu vou ajudar ele. Vou dar uma mão para ele. É uma toalha para Santa Ceia. Eu tenho certeza que vocês vão usar muito. É um produto da nossa confecção, já fazendo propaganda, né? Mas eu tenho certeza que as japonesas vão amar, né, Sheila, né? Ela é bordada. Eu escolhi essa, a gente tem vários modelos, né? Eu escolhi essa porque eu acho que a primeira tem que ser branca, depois se vocês quiserem outras, aí é isso. Então é um kit, né, que vem com a toalha. Para colocar, né, na mesa da Santa Ceia. Gostaram do presente? E ela vem também com as toalhinhas do pão e do suco de uva, tá? Que vocês façam muito bom proveito, que Deus abençoe muito a igreja de vocês, que realmente nós lá no Dom Bosco sabemos que não é fácil, né? Estar na liderança da igreja, estar à frente desse trabalho, mas Deus, Ele tem nos mantido firmes, fortes, e Ele começou a obra em nós, Ele vai completar também. Que Deus os abençoe. É isso. E pastor, muito obrigada, viu? Porque eu ia fazer um presente pro pastor, mas eu achei melhor trazer para a igreja. E eu estou muito feliz, viu? Com esse presente. Porque eu vou usar isso aqui. Deus abençoe. Por enquanto, né, gente? Até deixarem. E eu quero terminar essa programação com vocês. Obrigado, Alessio. Obrigado, Dom Bosco, aqui, a pessoa da Chico e da Ana Paula, por esse presente carinhoso que temos aqui. Eu tenho um recado aqui para vocês. As cadeiras ficaram vazias com um propósito especial, tá? Vai ter uma encenação daqui a pouco. Eles saíram para ensaiar um pouquinho, tá bom? Vocês estão rindo, né? É verdade, viu? Não pensa que o pessoal foi embora porque estava cansado, não, viu? É algo especial. Nós temos aqui um vídeo para vocês do pastor Gilson Cardoso, o nosso departamental de jovens em Caleb, da associação. Ele mandou um recado para vocês, na verdade, 2 vídeos curtos aqui para vocês, para a igreja. Vamos assistir esses 2 vídeos e logo em seguida nós vamos ter uma mensagem musical e vamos cantar essa música para nós fazermos a oração final. Tá bom? Vamos lá. Presente para nós, João, por favor. Olá, querido Caleb da Paulista do Vale. Como o meu coração enche de alegria de poder falar ao seu coração nesse momento. Hoje é dia de celebrar Caleb em toda a Paulista do Vale e com certeza fica aqui a minha gratidão. Obrigado, Caleb, você que compartilhou a esperança, você que saiu para doar seu sangue, arrecadou alimento e compartilhou solidariedade. Você que teve a coragem de não apenas vestir uma camisa, mas simplesmente de ter o mesmo Espírito Santo que estava sobre a vida de Caleb. Você com certeza deixou marcas que permanecerão para sempre na vida de muitas pessoas. Hoje é um dia celebrativo, hoje é dia de batismo, hoje é dia de fazer apelo, hoje é dia de nós fazermos as pessoas entenderem que por mais que a missão Caleb termine em julho, o Espírito continua para toda a vida. Um mês de missão, uma vida em missão. Obrigado, porque você com certeza deixou a tua marca na história. Caleb, que Deus abençoe vocês. Gratidão, querida liderança, gratidão, querida igreja, aos nossos pastores regionais, distritais, aos nossos queridos Calebs. Vocês são diferentes e maranata, porque em breve o Senhor irá voltar. Beijo no coração de vocês. Valeu! Amém? Esse é o primeiro vídeo, agora o segundo vídeo é uma propaganda para vocês e um convite que o pastor Gilson quer fazer também. Vamos lá para o próximo vídeo. Sabe, às vezes eu paro e penso, porque tudo passa tão rápido no dia, está tudo bem. No outro,
antes não estou, eu preciso de preparo. Preparo é aquilo que ninguém vê. É quando você escolhe Deus no lugar do mundo. É quando você diz não no que todo mundo disse. E isso dói, porque não é fácil, mas é necessário. A Bíblia diz em Tiago 1,5: se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus. E eu pedi, e Ele respondeu. Me mostrou que ser sábio é temer a Deus, é viver como se Jesus viesse hoje. E se Ele vier hoje? Será que eu estou pronto? Será que você está pronto? O Senhor logo vem. Não é uma frase de efeito, não é uma teoria, é a realidade. E só existe uma coisa a fazer: prepara-te. Por isso, eu vou para Campal Jovem 2025, porque lá eu sei, Deus vai falar comigo. E com você também. O Senhor logo vem. Prepara-te. A hora é agora. (10 a 12 de outubro, nossa Campal Jovem vai ser no Hotel Atibaia, tá? Esse período de 10 a 12. Vocês podem procurar o diretor jovem da igreja, ou que eu também, o Douglas Messi, que é o nosso regional jovem, para que possam se inscrever. O pastor Gil está fazendo a campanha para manter o preço inicial da Campal Jovem. E pode parcelar até 12 meses para aqueles que querem fazer parte dessa programação do Hotel Atibaia. O hotel é muito bom, eu conheço o hotel, eu sei que se você for, você vai se apaixonar por esta programação. Vocês viram que eu estava na anterior, né? Eu estava lá, tá? E vou estar nessa próxima também, para a honra e glória de Deus. Eu quero convidar vocês agora, os nossos cantores aqui da igreja, porque nós vamos cantar agora a música Maranata. E eu quero que todos vocês participem como um grande coral desta música Maranata, para nós finalizarmos, fecharmos esse sábado para a honra e glória de Deus. Nós vamos cantar esse hino Maranata e que Deus nos abençoe, tá? E vamos ficar em pé? Quero ver a sua voz cantando essa música. A música que fala que logo Jesus vai voltar. Uma palavra, prega a mensagem poderosa.
igrejas que participaram dessa semana de oração. Este é um sonho que nós temos de unir as nossas igrejas para que a gente se torne cada vez mais forte. Nós somos o único corpo, o corpo de Cristo, e precisamos nos unir cada vez mais para o fortalecimento desse corpo e para alcançarmos mais pessoas para o reino de Deus. E eu quero agradecer muito o empenho de vocês durante essa semana, agradecer a Mário, a Edinho, as meninas que vieram também aqui de Campos do Jordão nessa tarde. Foi muito especial a presença de vocês e a participação também, e nós queremos agradecer a Deus por tudo que nós pudemos ver, ouvir e participar. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, tá? Nessa trajetória ao lado de Jesus. E muito obrigado por tudo que Deus tem permitido fazer por intermédio de cada um de nós. Nós vamos orar agora, queridos. Eu falei que eles tinham saído por um motivo muito especial, é que eles estão encenando uma apresentação de uma pizza gostosa ali embaixo. Tá? Então por isso que algumas pessoas saíram antes da hora, para que vocês não precisassem ficar esperando muito tempo. Vai esperar só uma hora só para comer a pizza, mas não vai ser muito tempo. Então, o pessoal deu uma saidinha, um grupo de apoio aí, para preparar alguma coisa, tá? Nós vamos fazer oração, vamos descer a escada para a parte inferior ali, e nós vamos estar participando agora de um momento gostoso, batendo papo, conversando, dando risada e nos confraternizando, comendo uma pizza ali gostosa na parte de baixo, tá bom? Você está aqui, é nosso convidado para participar desse momento especial da igreja. E eu agradeço muito a todos que estão aqui. Feche os olhos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esta programação que nós tivemos nessa tarde. Obrigado pelas apresentações que foram feitas, pelos testemunhos que foram dados, as músicas que nós ouvimos, o milagre que o Senhor tem feito na vida dos teus filhos e na vida de tantas pessoas por intermédio da tua igreja. O material que nós entregamos nessa tarde gratuitamente para as pessoas é um livro com conteúdo muito profundo acerca de saúde emocional, e nós queremos, através desse material também, levar esperança, paz, conforto ao coração das famílias que estão sofrendo, e pedir ao Senhor que capacite a cada um de nós para que possamos representar bem o teu nome aqui nessa terra. Nós agradecemos por estes jovens que têm atuado na tua igreja, os Calebes que têm se envolvido no trabalho de ajuda também à comunidade, doações de sangue, visitas, orações, reformas de casa e tantos outros trabalhos que eles têm realizado em todos os lugares. Obrigado, Senhor Deus, pela nossa liderança da igreja. Obrigado, Senhor Deus, porque nós temos a tua igreja e nós temos a pessoa de Jesus que um dia morreu na cruz por cada um de nós. Obrigado pela salvação eterna, Pai. Nós vamos descer agora para participar deste alimento que foi preparado, e nós queremos pedir a tua bênção sobre este alimento, sobre as mãos que contribuíram, que estão preparando, e também sobre a nossa saúde. Que o Senhor abençoe a cada um de nós nesta nova semana que nós já estamos vivendo. Tudo isso que pedimos agradecendo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.